Olá, gente! Hoje nós estamos mais uma vez aqui no Linterando, esse nosso cadinho aqui nesse programa incrível que é o Filosofé, Papo Cabeça com Café. E claro que eu nunca estou sozinha, porque nós aqui somos parceiras, eu e Denise Muniz, para que esse programa aconteça, o Linterando aconteça maravilhosamente bem. Seja bem-vinda, Denise, tudo bem? Oi, Sandra, estou bem, graças a Deus. E é um privilégio sempre estar na sua companhia, na companhia da Raila e principalmente na companhia de mulheres que acreditam nesse conteúdo que compartilhamos. Estou muito feliz. E você, como se sente, Sandra? Ah, maravilhosamente bem. Principalmente que hoje nós vamos falar sobre um tema incrível, que é a Páscoa. E Uhum. eu amo Páscoa, Denise, eu amo, sabe? Eu acho que é um momento de renovação, é uma energia positiva, os símbolos são incríveis, e para mim a Páscoa ela é um momento sagrado. Na realidade, a gente já vem se preparando esses dias todos, né, nesse intervalo da Quaresma, para que a gente possa receber essa energia de renovação, de ressurreição em nós, né? E por conta disso, eu gostaria de iniciar o nosso programa de hoje, do Linterando, fazendo uma pequena meditação, na realidade, a gente ouvindo uma música para preparar a nossa alma, para falar um pouquinho sobre esse tema, que é a Páscoa. E aí eu vou pedir para a Raira, para ela poder colocar para a gente uma música de concentração. Primeiro a gente vai ouvir o sino, depois a gente vai ouvir a música, só para a gente poder se concentrar e começar o nosso programa. Tá bom, Denise? Ótimo. Então, pois é, Raira, respirando, Denise. Que possamos estar respirando e trazendo essa energia dessa música que vai chegar e nos conectar, corpo, mente e espírito. E Deus iudicium tuum regida, et iustitiam tuam filii respira. Sincronizando com o nosso coração. Vamos diminuindo a música devagarzinho, devagarzinho. Denise, essa música ela vem trazendo muita energia boa para a gente, né? Ela é o Nossa. canto gregoriano que vai trazendo toda essa vibração, vai elevando toda a nossa consciência, como se o corpo da gente estivesse levitando, né? Não sei se você acha isso. Ai, nossa, eu sinto tão forte essas vibrações.
porque como você e todas que estão sempre acompanhando aqui os nossos conteúdos, Sim. sabem que o universo não entende palavra, entende vibração. Então, Muito bem. essa vibração é uma vibração que, para mim, chegou como contentamento. Me veio na face a vontade de sorrir levemente, sem exagero, sem muita marca no rosto, mas aquele sorriso suave do contentamento. Foi uma experiência muito boa para mim, eu agradeço demais. Sabe, Denise, quando nós pensamos nessa ideia da Páscoa, porque valia a pena a gente conversar, fazer esse programa especial sobre a Páscoa, realmente me trouxe essa energia da interiorização. Essa energia que a gente vem, inclusive todos os santos da Igreja Católica, que nós falássemos em igreja, eles são todos cobertos de violeta, de roxo nesse momento. E o roxo, ele é uma cor, ele é uma mistura de duas cores. Ele é uma mistura do vermelho da vida e a mistura com o azul da espiritualidade da alma. Então, quando a gente encontra os dois dentro da gente, a gente renasce. A gente entra num alinhamento tão profundo com a energia divina que a gente não precisa fazer mais nada, a gente simplesmente se torna, a gente é. É o quê, né? É Deus em ação. E a Páscoa, ela vem trazendo isso. Eu acho que é uma comemoração de luz. Você não acha isso, Denise? É uma coisa de luz. Sim, é uma comemoração de luz. E quando a gente fala na Páscoa, né, Sandra, é tão bacana a gente lembrar que esse é um símbolo de vitória da vida sobre a morte. Sim. Então, essa simbologia que a gente precisa muito entender com profundidade para que a gente se liberte dessa sensação de que tudo começa aqui e acaba aqui e que a dor é eterna. Então, essa ideia da Páscoa, de vencer essa ideia dessa morte física, dessa morte que supostamente acaba com a vida, essa ideia é fantástica. E principalmente nesse momento que nós estamos, nessa transição, onde estamos desalentados, desesperançados, desestimulados, todas essas negativas. Então, essa ideia, esse conceito da Páscoa de vitória da vida sobre a morte é fundamental para todos os humanos, porque a gente precisa de esperança, de fé, de coragem para continuar, porque a vida continua. Não, e a vida continua mesmo, né? Só para a gente poder clarear um pouquinho para as pessoas, a gente não está falando de religião, a gente está falando de consciência, tá? Essa morte, ela tem muito a ver nesse nosso texto com a morte do eu, a morte da personalidade, para que a gente possa renascer com o eu maior, ou seja, com o eu do espírito, purificado, renovado, acreditando que nós somos luz. Então, porque senão as pessoas acham que a gente está muito em cima. Claro que os simbolismos, eles vêm da igreja cristã, né? Eles vêm da religião, não tem como a gente fugir disso. Mas tem como a gente mudar a nossa consciência, né? E o que a gente faz aqui, né? Transcende, né? Exatamente, transcender. Então, é por isso que eu vejo que é uma energia de luz mesmo, sabe? É uma morte sorridente. Sim. Tem coerência. Não, mas é mesmo, se você mata dentro de você esse ego que faz a gente vacilar 50 milhões de vezes e a gente consegue unir essa energia do espírito. Que coisa melhor do mundo é ter os valores aí vibrando intensamente, né, Denise? Poxa, Sandra, principalmente porque nós fomos criados por uma fonte de alegria, de amor, né? A gente não sabe conceber o que é, né? Mas a gente sabe que toda essa fonte criadora são todas essas energias de vida. Exatamente. Né? Então, como não sentir esse desejo de sorrir, ouvindo esse canto gregoriano de uma vibração elevadíssima, como que a gente não vai se elevar junto? Né? O sorriso vem à tona, a alegria vem à tona. É verdade, por isso espontânea a pressão do espírito, né? A gente tem que expandir essa consciência. E por que a gente está falando sobre isso aqui no Linkerando, onde o trabalho aqui é a arte da escrita, né? A arte da existência? Exatamente por isso.
porque a leitura, a energia do conhecimento, ele vem sempre escrito, salvo algumas tradições que é passada assim, de pai para filho. Mas agora a gente tem tudo escrito, né? Então a gente tem tudo escrito, por isso essa analogia de estarmos aqui hoje abrindo esse linterando, falando que um dia esses símbolos foram escritos no papel, eles foram virados livros, eles foram passados esse conhecimento. Na realidade, toda essa história da paixão de Cristo, essa história contada para a gente, né, onde realmente tem um cunho muito religioso, sim, ela foi escrita e ela foi registrada num livro sagrado, né, e ali a gente pode procurar essa história. Então, tudo vem desse registro na vivência das eras, porém, tudo registrado em livros. E a gente está trazendo aqui hoje, no século XXI, em 2026, toda essa vibração de uma consciência que você trouxe, de ver além. A gente está desmistificando algumas coisas, mas entendendo o que a gente vai conversar agora, o que significa os símbolos. E trazer para a nossa vida, né, Denise, no dia a dia. Sim, porque senão não vale a pena. Senão não colocar... vale a pena, né? Não tem como, né? Então, olha só, eu vou me preparar. Denise, eu vou me preparar aqui, olha, para Páscoa. Que linda! Eu vou aqui estar a caráter para a gente poder conversar nessa vibração. E olha, assim, depois a gente está aqui. E eu vou pedir para a Raila, para que ela possa colocar para a gente na tela, uma imagem, ou uma imagem de quais são os símbolos que nós vamos falar, porque vai facilitando a gente falar e, inclusive, ler para quem quiser ler. Né? Então, nós temos aí um post, esse aí é o simbolismo do ovo que nós vamos falar, né? Que é maravilhoso. E aí, você vê como ele é colorido, né, Denise? Sim. Inclusive, vamos até começar a falar sobre ele, já que a Raila colocou. O ovo, ele, na antiguidade, era comum as pessoas, né, elas presentear com ovos cozidos, na realidade, né? Os ovos cozidos, eles eram pintados, eles eram coloridos, e isso daí era um presente nessa época. Olha que coisa interessante. E o ovo, ele significa... Vou pedir para a Raila colocar outra vez esses ovos lindos, coloridos, maravilhosos, né, que a gente já tem aqui. Não, ela já colocou os símbolos da Páscoa. Então, olha só, então a gente está falando dessa questão do ovo, que foi a primeira imagem que ela colocou, e esse ovo, ele significa uma vida nova, né? Ele significa um renascer. Por isso ele era colorido, né, Denise? Ele era todo colorido, porque quando você entregava isso como presente, eles eram cozidos, e quando você entregava isso como presente, era um convite a você sair daquela energia pesada, daquela energia que está vivendo, para poder renascer em luz. Não é lindo isso, Denise? Nossa, é assim, né? Quando a gente conecta o ovo e esse colorido, faz um sentido muito real, né? Mas não é, Denise? Né? Porque ali também o ovo é aquela ideia da vida, né? Não só do Sim. pintinho, mas de nós, enquanto matéria, viemos de um ovo, né? O zigoto, Sim. o ovo. Então, isso Exatamente. é a vida. É a vida. E a vida é para ser colorida, né, Sandra? Ela é para ser multicor. Muito interessante. Então, olha só, a gente já está trazendo o primeiro símbolo, que foi um símbolo que já está no inconsciente coletivo há muito tempo, nós estamos trazendo hoje para a nossa realidade. E olha como tem significado, Denise, isso? Nossa Senhora, tem tudo a ver, né? E a gente tem outro significado. Não, tem outro que é bem legal também, que é o simbolismo do coelho, que indica fertilidade da vida. Nossa, esse multiplicador da vida, que ele também vem aqui trazendo essa energia da Páscoa, trazendo ele como simbolismo, um símbolo máximo da Páscoa. O coelho é lindo, né, Denise? Nossa, a gente ama, né? E mais uma vez a gente conecta com a nossa vida real, com o nosso aqui e agora, né? Exatamente. Porque a gente veio aqui para dar fruto, né? A gente veio para multiplicar esses dons, esses talentos, essas virtudes. Então, essa ideia do coelho com o nosso propósito, ele faz total sentido. Gente, ovinho, coelho, Páscoa, tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente, Denise. A gente está trazendo esses símbolos que, às vezes, a gente ouve esses símbolos num texto sagrado.
Então, a gente está tirando eles dessa sacralidade religiosa e estamos trazendo os símbolos para uma sacralidade espiritual, que significa os nossos comportamentos dentro do que nos é preparado durante o período da Quaresma. Essa Isso. interiorização, a gente olhar a vida dentro, a gente perceber essa nossa vida nova que está se iniciando. Então, por isso que a gente está falando um pouquinho aqui, e dentro do Luterano, que a gente já até trouxe essa energia. Então, vamos falar um pouquinho desses sinos, né? Que são as coisas mais interessantes. Tem os sinos que toca, anunciando um grande acontecimento, que é a ressurreição do Cristo, mas eu vou trazer o Círio Pascal. Está lá embaixo também falando dessa vela que a gente acende. Nossa, Denise, é lindo, né? A energia da luz do Cristo. Como é que você sente essa vela? Não a vela física, mas nessa época da Quaresma a gente vai preparando para esse Círio, ele vir acender isso na vida da gente. Como você sente essa luz dentro de você? Ai, Sandra, é assim, né? Eu estou bem, vamos dizer assim, tocada por toda a preparação que você fez para a nossa conversa de hoje, né? Então, essa luz, quando você traz esse símbolo para a gente conectar com esse momento aqui e agora, quer dizer para mim, aqui, agora, há luz, existe luz no fim do túnel. A gente só precisa se abrir, querer ter olhos de ver, porque nós temos uma caminhada muito fecunda, muito próspera, e há luz, existe luz. E essa luz, ela, lógico, ela está dentro de nós, né, Sandra? Ela está aqui dentro. E a gente precisa colocar um pouquinho mais de azeite para dar mais, né? Robustez para essa luz. Essa luz também está em torno das pessoas com as quais nós convivemos, porque são luzes, né? Quem a gente escolhe para caminhar conosco também é luz para o nosso caminho. Exatamente. Nossa, exatamente. então eu acho que esse contexto todo, todos esses símbolos querem dizer sobre a vida, a nossa vida. Sim. Então, Denise, eu só vou colocar aqui uma coisa rápida que eu acho que a gente pode fazer uma analogia, inclusive para entender esse processo de Páscoa nesse momento agora, tá? Uhum. Você trouxe essa energia da luz, a gente falou sobre essa vela, sobre o Círio Pascal, e falou dessa energia dentro da gente. Então, hoje, nesse exato momento, nós precisamos, como humanidade, resgatar essa luz. Sim. Sabe, acho que esse Círio Pascal, ele tem que vir nessa Páscoa de um formato diferente, de uma energia que a gente tem que se recolher e entender aonde eu estou nesse infinito para poder me renovar para dar as mãos para a ascensão planetária. Então, isso é uma das coisas que o símbolo pascual, que já está tão inconsciente coletivo, ele tem que ter uma nova visão para desse momento agora, no século XXI. E a gente vai falar do peixe, que é um outro resgate que a gente está precisando, como humanidade, seguir. Fé. Não fé cega, aquela fé religiosa, onde lutas e lutas acontecem em nome de Deus, né? E a gente vê uma guerra que não tem cabimento, inclusive no Oriente Médio. Então, a gente resgatar esse peixe que somos nós, essa energia crística que somos nós, que é a nossa fé interna, ativando o nosso santo ser crístico através da nossa chama trina. Então, eu acho que esse momento é para muito peixe e para muita luz. Você está de acordo comigo? Nossa, Sandra, enquanto você falava sobre esse peixe, que é a nossa fé, né? Que é o alimento, o combustível para a nossa vida, né? Porque Sim. a gente precisa de fé, principalmente em momentos como esse. E aí eu fiquei imaginando, sabe, Sandra, que em alguns momentos, de verdade, todas nós, vamos dizer assim, cambaleamos em torno desse peixe, né? Em torno desse conceito de confiança, de fé, né? Às vezes as nossas pernas enfraquecem, ainda caminhamos com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, é natural do nosso processo ainda. Sim. Mas quando você conecta todos esses símbolos que você trouxe, né, sobre a luz,
sobre essa vida que é o ovo, sobre esse coelho que quer reproduzir todas essas virtudes, esses talentos, sobre a fé, a gente precisa lembrar que tem uma coisa que conecta tudo isso, que são as pessoas. Sandra, o humano. Se a gente entende que sozinho a gente não consegue, se a gente entende isso, e aí a gente se acerca de escolhas bem positivas para a nossa luz, para o nosso alimento, para a nossa caminhada, a gente consegue, né? Porque uma vez eu ouvi, eu acho que eu até comentei com você, que uma pessoa muito querida minha falou para mim assim, Denise, tenha bastante atenção nos convites que as pessoas te fazem. Tente aceitar somente os convites de pessoas que tenham luz. E eu nunca mais esqueci isso, Sandra. Nunca mais esqueci. Porque se nós entendermos que nós somos aquelas companhias que nos cercam, então, Sandra, a gente precisa escolher companhias de luz, companhias que nos nutrem, companhias que têm essa vontade de ser vida. Então, a Páscoa e todos esses símbolos conectados com o nosso interno e com quem nos circunda faz real sentido nesse momento, Sandra. É verdade. E eu vou trazer, inclusive, buscando o seu gancho, eu vou falar sobre a cruz, sabe, Denise? E buscando aquilo que você falou no começo, que é essa energia da morte e da vida. A cruz a gente vê muito como sacrifício. As pessoas ficam, meu Deus, eu não quero nem ter cruz. Meu Deus, eu não quero nem ver. Mas essa cruz, ela simboliza coisas muito importantes na vida da gente. Ela simboliza o homem verticalizado, ou o resgate do homem dourado. Tem um caminho da ascensão, que é a cruz em pé, que é quando você encontra a sua divina presença ao sol. E tem o caminho do homem comum andando nesse caminho. Ou seja, ele ainda no eu, ainda, né, nesse processo de egocentrismo, né? E interessante, eu não conhecia. Muito interessante. E é isso, e quando os dois estão juntos, a intercessão é onde você se torna esse homem dourado. Aquela estrela de 5 pontas, sabe? Aquela do homem vitruviano, do Da Vinci, né? Da Vinci, né? E ali a gente está todo nesse processo de verticalização. Então, se a gente começar a entender esse sacrifício como a nossa própria morte, nós somos esse ser, essa energia sendo sacrificado naquela cruz. Sabe? O convite da cruz não é o sacrifício humano. O convite da cruz é o sacrifício do ego, para a gente se tornar humano. Que lindo! Olhar a cruz com outros olhos, com outra vibração. A mesma coisa do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. É o momento da Páscoa. Tende piedade de nós, ele vai curar a gente? Não, ele vai despertar a gente para que a gente se autocure. Sabe? Impressionante, né? Então, a gente tem que começar saber ler, né, esse contexto. Interpretar, né, Denise? Porque a gente interpreta pelos olhos da 3D. Eu acho que como pessoas, como almas despertas, ou no caminho desse despertar, a gente tem que começar a tirar os véus de Maia e começar a ir um pouquinho além. Sabe? Eu não vou criticar o que foi ensinado, mas eu vou tomar aquilo que eu acredito para uma nova realidade. Sim. Por isso que nós estamos chegando numa nova dimensão, uma 5D, uma proposta de ascensão e de ressurreição. Nós estamos no caminho de uma Páscoa longa até a gente entrar nesse processo de ressurreição interna para a gente se tornar essa luz divina, sabe? Denise, tem uma coisa que a gente já está quase terminando o nosso papo do Linterando, que eu achei que foi um Linterando bacana demais, sabe? Essa oportunidade de falar sobre a Páscoa aqui no Linterando e fazer essa analogia com o livro, com o que foi escrito, e a gente desmistificar, eu acho que é perfeito, né? Também Mas tem uma coisa que eu vou deixar aqui para as pessoas, para que elas coloquem em suas casas, que é o lírio da Páscoa.
E aquele lírio branco, né, que tem aquelas flores no formatozinho de trombeta, e vem trazendo exatamente essa energia da pureza, essa energia da limpeza, da esperança que você trouxe, do renascimento e da ressurreição do Cristo em nós. Jesus, o Cristo, não é Jesus Cristo, até a gente conversou isso ontem, é Jesus, o Cristo, aquele que foi cristificado, aquele que realmente expandiu a luz interna, o Cristo. Então, Lindo demais, meu Deus do céu. é isso que a gente está aqui fazendo, né? Vamos colocar o nosso lírio da Páscoa em casa. Vamos. Se não conseguir achar um lírio, pelo menos uma rosa branca, né? A gente tem uma margarida também que, nossa, ela é uma energia de alegria, né? É branquinha, tem aquele amarelo da luz divina dentro da vida. Então, gente, é isso que a gente queria deixar aqui no nosso programa, nosso último programa do mês de março, que é o Linterando. E o Linterando veio trazer esses símbolos com um outro olhar, com a força do yin, da energia feminina, olhando com outros olhos aquilo que a gente está acostumado a olhar com os olhos humanos gerais, tá? Denise, nossas palavras finais para esse nosso Linterando de Páscoa. Estou muito feliz e gostaria de desejar uma Páscoa com todo esse simbolismo descortinado aqui nessa conversa para todas as famílias do Brasil e do mundo. Desejo também que toda essa luz que veio a partir desses conhecimentos aqui, que foram compartilhados, sirvam de fato, façam sentido de verdade para cada um, para cada uma. E agradeço a nossa equipe, né? Principalmente o Filosofé Papo Cabeça com Café, que hospeda o Linterando. Agradecemos a Raila. E Sandra, que é a que pede, pode pedir, Sandra. Que bênção! Gente, faço das minhas palavras as palavras de Denise. E eu quero realmente agradecer essa família desse feminino sagrado, que está aqui sempre conosco, fortificando o programa Filosofia Papo Cabeça com Café, trazendo esse universo feminino, ou seja, o que é falar sobre o universo feminino? É falar sobre as coisas da vida com o olhar do feminino. Aquele olhar de Mãe Maria, aquele olhar de Maria Madalena, que viveram com o Cristo e foram essa energia cristificada por toda a eternidade, e será por toda a eternidade. Então, em nome de toda a Casa do Abraço Maria Madalena, em nome de toda a energia do Linterando, do Filosofé Papo Cabeça com Café, nós aqui, né, Denise, desejamos a todos e a todas uma feliz Páscoa para todos vocês. Gratidão, gente, não deixa de ir lá no nosso canal, não. Vai lá, vai lá, se inscreve. Vai lá, dá um linkzinho, link não, dá um like, né? E vai divulgar o nosso programa Filosofia Papo Cabeça com Café. Feliz Páscoa para todos. Feliz renascer. Feliz renascer. A Páscoa é muito mais do que apenas chocolate e trocar ovos de Páscoa. Ela é um convite à renovação. Renovação da vida, dos pensamentos, das escolhas. Então, quando a gente olha a Páscoa sob uma perspectiva espiritual, a gente entende que ela simboliza passagem do velho para o novo, daquilo que pesa para aquilo que nutre. E aqui é que entra a nutrição, porque nutrir não é apenas alimentar o corpo, é também a gente escolher com consciência aquilo que a gente coloca dentro do nosso organismo, né? Tanto no físico, no emocional e no espiritual. Então, a forma como a gente come pode ser um ato automático, mas também pode ser um ato de presença, de consciência. Você é quem escolhe. E na Páscoa, muitas vezes, a gente vê excessos de açúcar, de industrializados, de gordura hidrogenada, um consumo sem consciência. Mas e se a gente consegue transformar esse momento num momento diferente, né? Em que o chocolate ele deixe de ser ali um gatilho de compulsão e se torna realmente um símbolo de prazer com equilíbrio. Porque o cacau originalmente, né, na sua forma pura, ele é um alimento ancestral, rico em antioxidantes, magnésio, compostos que favorecem realmente o bem-estar e até o humor. Ele pode sim fazer parte de uma nutrição mais consciente. Então a questão é a gente ressignificar
esse prazer. Por isso eu vou deixar aqui uma receita para vocês bem fácil de fazer. Vocês vão usar tâmara, pasta de amendoim e chocolate 70% cacau em barra. Então vocês vão pegar a tâmara seca, partir ao meio, tirar o caroço da tâmara, colocar preenchendo ali a pasta de amendoim integral, sem açúcar, e leva para a geladeira, quantas vocês quiserem. Vai fazer tipo um sanduichinho de tâmara com pasta de amendoim. Fica meia hora na geladeira, enquanto isso você derrete o chocolate 70% cacau, tira as tâmaras da geladeira, banha essas tâmaras no chocolate derretido, já coloca numa bandejinha forrada com papel manteiga e leva de novo na geladeira para ficar pelo menos mais uma hora e tá pronta uma sobremesa gostosa ou um lanche gostoso para você fazer com consciência. Então, um chocolate que nutre o corpo e que respeita a sua essência. Feliz Páscoa para você e para sua família com nutrição de verdade. Oi pessoal, tudo bem? Vânia Santos da Fofoca Cósmica. Eu agora de manhã, né? Quase de manhã, né? Saí para tentar fazer uma caminhada, mas aí veio a seguinte mensagem: volta porque nós temos um recado para você. É egrégora siriana. O que eles falaram para mim? Está vindo de um planeta muito distante e o nome desse planeta é Renascimento, no qual essa nave também se chama Renascimento, que é uma nave uma nave mãe enorme, maior do que o planeta Terra, que está chegando aqui. Aí eu peguei e fiquei parando, falei, como? Tá chegando essa nave do Renascimento. Aí eu fechei os olhos e eu pedi que eles me mostrassem o que tinha dentro dessa nave, que vem desse planeta muito distante chamado Renascimento. Gente, quando abriu, vocês não têm noção. Apareceram 144 coelhinhos. Feliz Páscoa para todo mundo. Beijo no coração de vocês. Gratidão.